Meus amados irmãos, medita aqui comigo. Jesus vem ao mundo e diz assim: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que me segue não permaneça nas trevas, mas passe das trevas para a luz. Dentro desse contexto de luz, você entende o que Jesus está dizendo aí, né? Jesus não está falando de uma luz literal. A Bíblia, quando diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, a palavra de Deus ela é simbolizada como luz que quer nos dar a direção, nos ensinando de que é ela quem instrui, é ela quem esclarece, é ela quem ilumina, é ela quem nos dá o esclarecimento para a gente andar seguro, conhecendo e vendo a realidade de Deus. É a palavra. Então é nesse sentido. Jesus, quando diz que é a luz do mundo, é por ele que andamos tendo a realidade e o conhecimento daquilo que precisamos conhecer de Deus. A verdade de Deus é Jesus. Então por isso que ele diz: quem me segue não andará em trevas. Seguir Jesus é estar se conduzindo no que ele ensinou. É estar se dirigindo no que ele instruiu, no que ele mostrou. Seguir Jesus é estar firmando minha vida de fé em Deus, na doutrina, no ensinamento de Cristo, no Evangelho. Então, meus amados irmãos, escuta uma coisa. Jesus disse: aprendam de mim, guardem a minha palavra para ser meu discípulo. E Jesus vai dizer assim: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do Pai, aquele que guarda a minha palavra. Jesus vai nos ensinar, dentro da administração que ele trouxe do Evangelho, ele vai nos ensinar que ele é o caminho para Deus, que ele é a verdade de Deus, que ele é a vida com Deus, que por ele chegamos a Deus, e sem ele ninguém chega a Deus. Um minutinho aí. Opa, de dona Juliana. Nada. Vamos voltar aqui de novo. É trabalhando e se edificando com a palavra de Deus. Então a gente vai ver Jesus falando essa verdade para os judeus, que nós precisamos aprender o que Jesus está ensinando aí. Não só para judeu, mas para todas as pessoas que querem chegar a Deus. O caminho é Jesus. Para todas as pessoas que querem estar na verdade de Deus, a verdade é Jesus. Para todas as pessoas que querem ter a comunhão, vida com Deus é isso, é comunhão. E só por Jesus temos essa comunhão. Para todas as pessoas que querem chegar a Deus, quando deste mundo sair, ter a vida eterna com Deus, Jesus vai dizer: ninguém pode ter essa vida com Deus. Ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Então o que é que a gente aprende aí, irmãos? Em João 14,6, na palavra que Jesus dá, instruindo os seus discípulos, instruindo com a verdade que não só os judeus, mas toda a humanidade precisa conhecer. O que é que Deus, através de Jesus, nos ensina aí? O homem tem uma necessidade grande de encontrar o caminho para Deus, porque o homem está perdido. O homem tem uma necessidade grande de conhecer a verdade de Deus, porque o homem está na mentira do diabo. No seu entendimento corrompido, onde Paulo vai dizer, escrevendo lá em Efésios 4, 17, 18, que eles estão o entenebrecimento do seu entendimento, estão separados da vida com Deus, da vida de Deus, pela dureza e a ignorância do coração. Paulo vai dizer que estão separados da vida com Deus. O homem precisa chegar a Deus, mas precisa chegar a Deus pelo verdadeiro caminho, pelo único caminho. O homem precisa conhecer o meio, a verdade de Deus, mas a verdade de Deus, não a verdade dos homens que falam em nome de Deus, a verdade de Deus. O homem precisa ter
novamente a vida com Deus. Porque o homem está morto sem a vida com Deus. Mas o homem precisa conhecer por onde e como ter essa vida. O homem precisa chegar ao Pai, a Deus. Voltar ao seu Criador para ter com Ele a comunhão, a eternidade, a vida eterna. Mas como o homem vai chegar a Deus sem o conhecimento dessa direção a Deus? E aí é que entra o que Jesus disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai. Jesus não disse vai. Jesus disse vem. Nele nós iremos ao Pai. Por ele nós chegamos ao Pai. Por Jesus. Ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus deixou bem claro, objetivo, taxativo. Esse ensino, essa verdade, essa advertência para o homem conhecer. Não é só os judeus. Toda a humanidade que precisa chegar a Deus, conhecer o caminho, andar na verdade de Deus, ter vida com Deus, para não perecer. E isso Jesus ensina que é por ele. Agora, você analisou, você para analisar a palavra de Jesus? E por que é que você não vive nela? E por que é que você não é devoto a Cristo pela palavra dele? Por que é que você não dá ouvido e não crê na palavra de Jesus? É o que Jesus vai dizer, não adianta dizer que ele é o Senhor e não guardar a palavra dele. Não adianta dizer que ama Jesus, que Jesus é o Senhor e o Salvador, e não se submeter à doutrina dele, e não guardar a doutrina dele. Porque se você crê na palavra de Jesus, que ele diz que é o caminho, por que é que você está buscando outros meios, como forma de chegar a Deus, de buscar a Deus, de encontrar a Deus? Se Jesus é o caminho, me diga aí, por favor. Se você crê na palavra de Jesus, que ele diz que é a verdade, por que é que você está crendo no fulano, ciclano e beltrano? Nos conceitos religiosos, nas doutrinas dos homens. Está sendo aí perturbado com tanta doutrina. Sua mente está confusa de tanta doutrina. Se você diz que crê em Jesus, por que você não crê na palavra dele? Que ele é a verdade e não se mantém nele. Se ele é a vida, por que você está procurando vida com Deus, comunhão com Deus, cheio de Deus, encontrar a Deus ali, aqui e acolá, em cultos, em rituais, em lugar, em cerimônias? É isso ou não é que o mundo vive? Dentro das suas religiões, seja ela qual for. É isso ou não é? Aí, sabe, eu fico analisando, eu digo, meu Deus, muito obrigado por hoje eu ter a prudência de voltar a minha mente para a tua palavra, de buscar te conhecer, aonde tem o conhecimento de ti? Na palavra. Aprendendo com quem? Com Cristo. Quer aprender de Deus? Quer fazer um verdadeiro curso de teologia? Teo, Deus, logia, ensino? Quer buscar aprender de Deus? Vá para Cristo. Ninguém aprende de Deus dentro de teologia, de seminário. Nós aprendemos de Deus dentro daquilo que Deus nos mostra através da revelação dele, que está em Cristo. Para nós, a palavra, que é o próprio Cristo encarnado. Como é que esse povo diz que crê em Jesus? Como é que esse povo diz que Jesus é o Senhor, mas não se submete a ele como Senhor? Está vivendo fiel à doutrina de instituição, de religião, de homem. Está praticando e sendo devoto não à palavra de Cristo. Está guardando sua fé e esperança, buscando algo de Deus, não na palavra, mas dentro de rituais de culto, de movimentos que os homens estabelecem. Vocês estão entendendo isso, gente? Se Jesus é a luz, e se você não anda na palavra dele, até agora você está em trevas. Se Jesus é a luz, se ele é a verdade, se ele é o caminho, se ele é a vida, e é por ele que eu chego a Deus, então o que é que faz esse povo dentro das igrejas? Sendo ensinado que tem que buscar a Deus ali? Sendo ensinado que só serve a Deus, só tem a Deus, só é salvo se estiver dentro das religiões. Ora, Jesus ensinou isso? E por que você crê nisso, prega isso e vive dentro desse entendimento? Por que a sua vida não está firmada na palavra de Cristo? Jesus ensinou isso a alguém que para ter ele, para buscar a ele, para ser cheio dele,
que o sinal de que é dele tem que estar dentro de uma igreja, instituição, tem que fazer parte, estar submisso dentro de uma religião, tem que estar sob a autoridade do homem, um líder religioso. Aonde é que Jesus ensinou isso? Por favor, meditem na palavra, vai examinar. Me coloque aí, se vocês acharem, por favor, que eu quero ser corrigido se eu estiver errado. Eu quero ser corrigido se eu estiver errado. Se você diz que crê em Jesus, se você diz que é cristão, por que você está com o entendimento de que tem que guardar o sábado para ser salvo? Jesus ensinou isso em algum canto? Jesus nos mandou guardar essa doutrina, essa ordenança legal para salvação? E por que você guarda? E por que você vive nesse entendimento, nessa doutrina? Então você permanece nas trevas. Porque a luz é Jesus, é o que ele ensinou, é a instrução e a doutrina de Cristo. Quando você está dentro de um conceito formado no seu entendimento, onde você vive dentro da devoção dos princípios, seguindo os conceitos da religião, de homens ou de qualquer conceito religioso, você não está na luz. Você está nas trevas. Por isso que Paulo manda ter cuidado para você examinar se permanece no evangelho, para você analisar quem é que está pregando o evangelho ou não. E se alguém não prega o evangelho, você tem que descartar, sair da direção da instrução, do ensino que essa pessoa está dando. Porque você, como cristão, foi chamado para ser submisso, estar devoto e praticante, jurando fidelidade. Não é a igreja, não é a líder, não é a doutrina de nenhuma instituição. É a Cristo, pela doutrina de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, cuida de ti e da doutrina. É isso que vai te salvar. É isso que vai te manter no caminho da salvação. Se você estiver na doutrina de Cristo, que é a verdade de Deus, que é a luz de Deus, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê e se submete andando por ela, que é o evangelho. Muitos estão nas trevas porque não estão na doutrina de Cristo. As trevas é todo o conceito de Deus que não condiz com a verdade do evangelho. Você sabia disso? Você tem esse entendimento? As pessoas dizem que não estou servindo a Jesus, ele é o Senhor, estou com a minha fé em Cristo. É mentira. A sua fé é da boca para fora, mas o entendimento está distante de Deus. Em vão você está vivendo essa vida religiosa, esse sacrifício, essas devoções, é em vão. Não te leva nem um centímetro perto de Deus. Não te aproxima de Deus. Não te dá a direção da luz, você está nas trevas. Toda doutrina, todo conceito, todo entendimento, toda formalidade religiosa, toda vida de devoção e prática religiosa, dentro de qualquer religião, que não está dentro da doutrina de Cristo, é trevas. E você precisa ser prudente, analisar se você está nas trevas ou na luz. A luz é Cristo, é a sua palavra. Você sabia que Jesus disse que bem-aventurado não é quem está dentro de nenhuma igreja praticando obra de igreja, devoção? Você já sabia que Jesus disse que bem-aventurado é os que ouvem e praticam a sua palavra, não é pratica ordenança da igreja? E o que é que você está praticando? Será que você é bem-aventurado? Será que você está enquadrado no que Jesus falou? Será que você é o homem prudente que edifica sua casa na rocha, ouvindo e praticando o que Jesus ensinou? Será que você é verdadeiramente discípulo de Cristo, guardando verdadeiramente a palavra dele? Porque foi isso que Jesus ensinou. Foi isso que Jesus ensinou. Espera um minutinho aí. Ó, Luiz, dando uma olhada. Aqui é assim, amigo. É trabalhando e sendo edificado com a palavra de Deus e levando edificação para vocês que estão ouvindo aí. Meu irmão Adinaldo Nogueira, junto aí comigo. E os demais irmãos que fazem parte do corpo de Cristo, Igreja de Deus. Nós que somos membros. Não é uma instituição, não é quem está dentro de uma instituição. É quem está em Cristo. Olha aí outra coisa que você precisa aprender. Aonde foi que Jesus disse que quem é a igreja dele tem que estar dentro de alguma igreja? Aonde foi que Jesus mandou estar dentro de alguma igreja?
Você já está também com o entendimento errado, fora da palavra. Então logo está nas trevas. Jesus vai dizer, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, é o lugar que nós devemos estar em Cristo. E a palavra de Cristo em nós, nos guiando, nos dirigindo, nos direcionando, sendo formado em nosso entendimento, a palavra de Cristo, a doutrina, o ensino. Não conceito de nenhuma instituição, igreja, de nenhum teólogo, doutor, pastor, padre ou papa. Nós temos que ser formados para ser verdadeiramente cristão dentro da doutrina de Cristo, que é a luz de Deus, é a verdade de Deus. Para iluminar o entendimento do homem corrompido, entenebrecido, pelo qual Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Estão vivendo em Deus aí sem entendimento. Por isso que você precisa da luz de Deus, para abrir o seu entendimento, para você ter compreensão do que é servir a Deus, do que é estar em Deus, do que é adorar a Deus, do que é ser povo de Deus. Muita gente está vivendo isso, mas não tem entendimento. Está vivendo uma fé cega, na escuridão, sem entendimento de Deus. Por quê? Porque não estão em Cristo, na palavra de Cristo. Dizer que é de Deus, dizer que tem Jesus no coração, todas as religiões, os adeptos estão dizendo aí. O mundo inteiro vive isso, diz isso. A religiosidade sempre está dizendo que tudo que está vivendo ali é de Deus. Todos os grupos dizem que é de Deus. Todas as igrejas dizem que é de Deus. Mas a palavra de Deus, que é a luz, que ilumina a nossa mente, que nos faz entender a verdade, vai dizer que quem é de Deus é quem está selado pelo Espírito Santo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A verdade é essa. Está entendendo isso? Membros da igreja de Cristo não é quem está dentro de uma igreja, instituição, sendo membro dela para ser de Cristo. Membros da igreja de Cristo é todo pecador que se arrependeu, se converteu e recebeu a remissão de pecado pelo batismo do Espírito Santo, que é Jesus quem batiza, para tornar membro do corpo de Cristo, selado pelo Espírito Santo, guardado para o dia da redenção, para ser tomado por Deus como propriedade dele, que vai subir aos céus. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Efésios 4:30. É a palavra de Deus que ensina isso. Agora, se o teu pastor ensina diferente, se tu quer crer no teu pastor, na tua igreja, creia. Mas se você quer estar na luz, você tem que estar seguindo uma vida de fé com Deus dentro da doutrina de Cristo, dentro do que Jesus ensinou. Não é dentro de nenhuma formalidade religiosa, não é aderindo e sendo membro e devoto e discípulo e participante de nenhuma instituição. É se convertendo a Cristo e andando como discípulo dele pela palavra dele. Jesus vai dizer lá em João 8:31, se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Olha para aí. Meus irmãos, é muito sério. Eu só trago aqui ministração que vai trabalhar pontos escuros que está no entendimento das pessoas. Eu levo a palavra dentro daquilo que é preciso levar. O povo precisa despertar e ser esclarecido com a luz de Deus, que é o Evangelho de Cristo, para abrir o entendimento de muitos que estão na obscuridade. Quem não está andando dentro do que Jesus ensinou está em trevas. Você sabia que esse povo que está vivendo dentro da igreja, fazendo pacto, indo para a campanha, fazendo voto, vivendo o ritual de campanha, vivendo formalidade de culto dentro desses movimentos de poder, subindo um monte. Você sabia que esse povo está em trevas? Que esse povo está vivendo uma vida de sacrifício religioso vã, de devoção, de busca de Deus vã. E o pior de tudo, que o diabo engana a mente deles, fazendo eles entender, dizer, foi poder de Deus. Deus se fez presente. Como? Aonde é que Deus vai se fazer presente se ele diz na sua palavra que aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele? Não é dizer nós estamos aqui em nome de Jesus. É submisso no senhorio dele, dentro da direção da palavra. Não é se reunir um grupo e dizer nós estamos aqui em nome de Jesus, então ele está no nosso meio. Não é nesse contexto que Jesus fala isso. Aquele que estiver submisso na autoridade do senhorio de Cristo,
sobre a direção da palavra dele. Aí ele está presente. Jesus não está dentro de campanha de vitória, de campanha de muralha, de 7 voltas da muralha de Jericó. Jesus não está dentro de culto de campanha de azeite da viúva. Porque isso não é a palavra dele. Isso não é o que o evangelho ensina. Ele não orientou isso a ninguém. Logo, quem vive isso e pratica isso, está fora, está em trevas, está praticando uma vida vã, ritual vã. O cara que está acreditando que ele é salvo porque está dentro de determinada igreja, porque essa igreja é a verdade, porque ele só é salvo se estiver nessa igreja, até hoje ele está perdido. Ele pode estar na igreja mais luxuosa, mais grandiosa, com o pastor mais sábio, mais intelectual, mais cheio de diploma. Ele pode estar na igreja com mais membros neste mundo, continua perdido. Porque salvação não é dentro de nenhum local, sob a liderança espiritual de nenhum homem. Salvação é em Cristo, crendo no Evangelho, sob a direção do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, sob a direção de Cristo, que é a cabeça da igreja, por onde nós temos que se conduzir com fidelidade, sem desviar, sem apostatar, mas andando fiel à doutrina de Cristo, não sendo levado por esses ventos de doutrina, não apostatando da fé por essas doutrinas de demônios, não vivendo heresia de perdição por esses homens que estão aí com título de doutor, de mestre, infiltrando heresia de perdição no meio do povo. É tanta gente confusa, é tanta gente perdida, é tanta gente nas trevas em nome de Deus, dentro dos seus grupos, seguindo a linha de direção doutrinária dos seus líderes. Certa vez um irmão chegou para mim e disse: irmão Wellington, me diga uma coisa, qual é a linha doutrinária que o senhor segue? O senhor é calvinista ou é arminiano? Eu disse: meu amigo, vá se converter a Cristo, meu irmão. Saia da direção de linha de pensamento, de interpretação, de doutrina de homens dentro da igreja. Eu não sou nem calvinista, nem arminiano, eu não sigo a doutrina de homem nenhum. Eu não sigo doutrina de igreja, doutrina de teólogo, doutrina de nenhum líder religioso, irmão. Eu sigo a doutrina de Cristo. O que Calvino ensinou foi o que ele entendeu, não é o que Cristo ensinou. Calvino trouxe heresia. Armínio não é a verdade. Não é a doutrina de Calvino, nem a doutrina de Armínio, nem a doutrina de ABC, de igreja ABC. É a doutrina de Cristo, irmão, que nós, como igreja de Deus, temos que ser fiel. Não é a duas doutrinas, é uma só. Não pode servir a dois senhores. Ou Jesus ou o sistema. A quem você está servindo? Irmão Wellington, o senhor é tanta questão doutrinária louca que Jesus não ensinou. Não, eu creio na predestinação fatalista, porque Deus escolheu um para o céu e outro para o inferno. Me mostra aonde Jesus ensinou isso. Me mostrem aonde Jesus disse: só vem a mim os salvos, porque Deus já determinou o que vai ser salvo e o que vai para o inferno. Aonde Jesus ensinou isso? Que aquele que Deus já escolheu não pode resistir à sua graça. Quem é salvo não perde salvação. Aonde Jesus ensinou isso? Sabe por que eu não creio nessas doutrinas? Sabe por que eu não vivo escravo manipulado dentro da igreja, submisso à autoridade do homem que se faz grande para usar de autoridade sobre nós? Porque Jesus não ensinou isso. Vai examinar, irmão. Seja sábio, seja prudente, vai examinar a doutrina de Cristo. Fica preso aí na doutrina do homem, não. Sendo robô guiado pelo que os homens ensinam, dominando a vida de vocês, influenciando a mente de vocês, manipulando o entendimento de vocês, tirando vocês da graça. O povo está mais disposto a entregar suas vidas aos homens dentro das religiões do que a Cristo. Tem gente que pratica mais a obra de igreja, da instituição, do que a palavra. Não está disposto a socorrer o necessitado. Não exerce misericórdia para com o miserável. Não se compadece daquele que está precisando de uma ajuda. Está nem aí para isso.
Eles estão mais preocupados em ir para o culto da doutrina, ir para o culto do monte, ir para o culto da campanha, ir para o culto de louvor, ir para o culto da festa do conjunto, ir para o culto da festa da igreja, ir para o culto de vigília. Eles estão mais preocupados em cumprir os rituais, em viver a devoção e as práticas na formalidade religiosa. Não estão preocupados em olhar para o seu interior, como está o meu entendimento, como está a minha esperança, como está a minha fé. Eles não estão preocupados em cumprir a palavra, onde a palavra diz: não mintais um para o outro, não seja fingido nem hipócrita, seja verdadeiro, sim, sim, não, não. Não busque pagar o mal com o mal. Ora por quem te persegue, faz o bem a quem te faz mal. Eles não estão preocupados com isso. Não julgue segundo a justiça de vocês, julgue segundo a palavra. Eles não estão preocupados com isso. Eles não estão preocupados com a mente deles poluída. Eles estão preocupados em manter a aparência, em manter o perfil, em manter a formalidade da vida religiosa. Estão mais preocupados com a glória dos homens do que com a glória de Deus. Estão mais preocupados em cumprir a tradição de igreja do que a palavra de Cristo. Jesus vem e diz assim: o que contamina o homem não é o que está fora, não é o que entra, é o que sai. É o que sai. Como está teu pensamento, irmão? Como está teu entendimento? Como estão os ressentimentos do teu interior? Como está o teu comportamento interior? Como está a verdade de uma vida com Deus no teu interior? Como está a tua esperança? Qual o entendimento que você tem? Se preocupe com isso. Você está mais preocupado no culto da igreja de hoje, de domingo, né? Eita, não posso perder, tem que ir adorar papai, na casa de papai. Tu já está dentro das trevas, o entendimento errado. Jesus ensinou isso a você? Eu faço uma pergunta aqui, verdadeiramente. A você, religioso evangélico, que eu também era. Hoje eu não sou mais. Hoje eu não me denomino mais um adepto da religião evangélica, seja qual for a igreja. Hoje eu me denomino cristão, seguidor de Cristo, onde eu vivo e pratico a palavra da doutrina de Cristo. Mas eu quero perguntar para você que ainda está dentro do sistema, que ainda vive dentro do domínio como negócio do sistema religioso evangélico. Eu pergunto a você, hoje é domingo, você está preocupado em ir mais tarde para o culto do domingo, culto da família, né? Olha aí, culto da família não é nem para Deus, é para a família, tudo agora é para os homens. Culto da vitória, culto dos jovens, culto dos casais, não é culto mais para Deus, não, o culto agora é só para eles. Olha para aí que coisa inversa. Meu irmão, vamos parar para usar o entendimento. Essa vida cega com Deus, eu sempre digo aqui, vida com Deus não é questão de cumprir formalidade de igreja. Vida com Deus é questão de entendimento. Por isso que Jesus, ele disse que o povo estava adorando a Deus em vão, porque não tinha o entendimento da vida com Deus, estava dentro dos preceitos dos homens. Por isso que a palavra vai dizer que estão apartados de Deus, por causa do seu entendimento errado, da cegueira, dureza do coração, da ignorância. Estão apartados da direção da vida com Deus. Examina, meu irmão, o que Jesus ensinou. Você é escravo de uma formalidade religiosa, de um ajuntamento social. Você é escravo de uma devoção de igreja. Você é escravo de práticas, de cumprir ordem, metas, determinações de igreja. Você está manipulado dentro da autoridade não de Cristo, mas do homem dentro da igreja. Hoje é domingo. Quantas pessoas estão aí já preocupadas com o culto da família de noite? Passaram a semana todinha. Não se preocuparam com a palavra, em buscar conhecer o que a palavra ensina. Dentro do que eles vivem na semana, dentro do que eles vivem no dia a dia, não estão preocupados para colocar a palavra em prática, para não se corromper aqui, para não agir de forma injusta, para não julgar injustamente, para não agir contra a palavra. Eles não estão preocupados com o que a palavra diz. Eles estão preocupados em viver a formalidade do culto, da vida religiosa da igreja.
Quantos hoje estão preocupados? Eita, qual é a roupa que eu vou? Já vou preparar a roupa para o culto da noite da família. Tem que ir para o culto hoje. Já preparei minha roupa. Olha, eita, hoje não pode perder hoje o culto. Tenho que chegar lá para adorar papai. Aonde? Aonde? Aonde é o lugar de adorar a Deus? Quem te ensinou isso, meu irmão? Quem ensinou isso a você? Que o lugar de adorar a Deus é ali. Que você tem que ir para ali adorar a Deus. Sabe o que isso faz? Isso cega você do entendimento de que você que deve ser o lugar de adoração. Porque Deus quer ser adorado não é dentro de igreja, é nos verdadeiros adoradores. Isso tira você do entendimento, sabe por quê? Porque você fica mais preocupado em viver aquele padrão de reverência, de santidade dentro da igreja. E no dia a dia da tua vida, tu te esquece que casa de Deus não é a igreja, é você. Que Deus habita em você, que Deus está em você, que Deus quer ser adorado, exaltado, louvado, honrado, glorificado. Não é em 2 horas de culto em um local, é no teu viver na tua vida o dia todo dia, o tempo todo. De manhã, de tarde, de noite. No que tu pensa, no que tu faz, no que tu vê, no que tu ouve, no que tu fala. Tá entendendo isso? E muita gente está dentro das trevas, do engano e da mentira, porque não estão sendo conduzidos para Deus dentro do que Jesus ensinou. Estão vivendo uma vida religiosa em nome de vida com Deus, dentro da religião, dentro do que os homens ensinam, dentro da doutrina dos homens, os sermões melancólicos, os sermões de pretexto de santidade que não edifica ninguém, sermão autoritário dos homens dentro da igreja. O que é que tu está indo viver dentro desses cultos? O que é que tu está recebendo? No que é que tu está sendo formado? No que é que tu está crescendo no conhecimento, no entendimento de Deus? Continua vida, ano após ano, ida após idas à igreja. Não cresce em nada. Continua dentro desse entendimento mecânico, formal, vivendo a formalidade religiosa, servindo não a Deus. Cuidado, irmão. Hoje é domingo. Você pode já estar preocupado com o culto de hoje. Tu te preocupasse em buscar aprender mais de Deus nesta manhã? Na semana que passou, tu se preocupou? Quanto tempo tu tirou da tua vida para meditar no que Jesus ensina? Tu está mais preocupado em ouvir o que o pastor vai ensinar. Hoje eu quero ver a pregação de fogo. Hoje eu quero ver Deus falar comigo. Hoje eu quero receber uma palavra de Deus. Aonde? Na igreja. Se tu tem a oportunidade de estar buscando conhecer mais de Deus e não busca, logo é vã essa tua busca de resposta de Deus. Por isso que o diabo tem destruído muitos. O conhecimento está ali à disposição dele. Deus está ali. Ele tem a hora que ele quiser para buscar e conhecer mais de Deus. Mas ele não quer saber não. Deus, meu compromisso contigo é só na igreja. Meu compromisso contigo é só no trabalho, na formalidade, na devoção da igreja. Eu só quero viver uma vida de temor, de glória, de louvor, de adoração a ti na igreja. Só isso. Meus amados irmãos, é muito sério aqui. O povo está perdido de Deus. Esse povo que diz que conhece a Deus, esse povo que é de Deus, está destruído porque não buscam o conhecimento de Deus. Não são prudentes. Como disse Jesus, o homem prudente é aquele que ouve e pratica a sua palavra, a palavra dele. Esse edifica a sua casa, sua vida com Deus, verdadeiramente, na rocha que é Jesus, a palavra de Cristo. Você tem buscado? Se eu perguntar a você o que Jesus nos ensina sobre adorar a Deus, você vai dizer o quê? Se eu perguntar a você o que Jesus nos ensina sobre a vida com Deus, você vai dizer o quê? Se eu perguntar a você o que Jesus nos ensina sobre a obra de Deus, você vai dizer o quê? Se eu perguntar a você o que Jesus nos ensina sobre a nossa vida de esperança e de fé, priorizando, você vai dizer o quê? Se eu perguntar a você o que é o Evangelho de Cristo, você vai dizer o quê? Se eu perguntar a você o que é a doutrina de Cristo, você vai dizer o quê? Se eu perguntar a você qual a importância do sacrifício de Cristo, você vai dizer o quê? Se eu perguntar a você por que você tem que crer em Jesus, porque Ele é o único meio para a gente colocar a nossa fé de uma vida com Deus, você vai dizer o quê?
Você vai dizer tudo que você foi formado dentro da religião, sem entendimento, sem estar dentro dos princípios do evangelho. Você só pode ser liberto, escute isso, se você conhecer a verdade. Não adianta você estar dentro de igreja em culto de libertação. Você só pode ser salvo se você for salvo pelo Salvador. Não adianta você estar dentro de igreja achando que é salvo, porque foi batizado, está guardando o sábado, está vivendo a vida de devoção religiosa. Você só pode receber a vida com Deus, tendo essa comunhão, que vida é comunhão, se você crê em Jesus. Não adianta você estar dentro de culto de igreja, subindo o monte porque a presença de Deus é maior, buscando vida com Deus dentro de culto, de campanha de avivamento. Você só pode ter a vida com Deus e estar na comunhão com Deus se você estiver em Cristo e a palavra de Cristo estiver em você. Se não, você é mais um religioso dentro dessa multidão que vive perdido nos sacrifícios e nas devoções religiosas, preso, escravo dentro do jugo, subjugado pelos homens que determinam o sistema de ordenança, de doutrina, de obrigações dentro das igrejas, para esse povo estar, que são ensinados de que, se não estiver ali, não é de Deus. Se não estiver dentro da igreja cumprindo os sacrifícios, as devoções, não está servindo a Deus. Se não estiver dentro das igrejas sobre a submissão dos líderes religiosos, não é de Deus. É assim ou não é? Que os adeptos das religiões são ensinados. Cuidado, quer sair das trevas? Quer ser liberto conhecendo a verdade? Aprenda de Cristo, busque conhecer de Cristo, e o conhecimento dele está aí, bem perto de você. Eu digo sempre às pessoas, e continuo dizendo, porque essa é a verdade. Jesus disse: aprendei de mim. Aprenda de Cristo, conheça a verdade, a partir dos 4 evangelhos. E as cartas apostólicas, você vai ser formado, instruído para a defesa, para não ser levado pelo engano doutrinário, nem pelos falsos profetas que traz falsas profecias e falsas doutrinas. Então se preocupe em meditar, examinar e buscar. Tire tempo na sua vida. Assim como você precisa de se alimentar todo dia, você precisa também de alimento não só para o corpo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, não é da boca dos homens. Cuidado. Você está se alimentando da palavra que sai da boca dos homens. A doutrina, os preceitos dos homens. Você precisa se alimentar para ter a vida com Deus, com a palavra que sai da boca de Deus. Leia os 4 evangelhos. Leia as cartas apostólicas, onde você vai ser instruído verdadeiramente pela doutrina de Cristo, pela verdade do evangelho de Deus, a palavra de Deus, Jesus, aonde você vai ser edificado. E a mudança de Deus verdadeiramente vai acontecer aqui, ó, no teu entendimento. Porque essa é a mudança que o evangelho faz. Ele muda, esclarece, ilumina o nosso entendimento. A religião muda você aqui, ó, no exterior. É uma vida de entendimento de Deus só no intelecto, mas não dentro do entendimento da transformação do Espírito. Dê crédito, meu irmão, ao que você está ouvindo aqui agora. Ouça essa instrução. Raciocine, medite, reflita mais um pouco. Pare para pensar. Não deixe a emoção dominar você já pela ira, porque você ouviu algo que não gostou. Quando a gente diz assim às pessoas, quando a gente instrui as pessoas dizendo: olha, irmão, igreja não é lugar de adorar a Deus, o povo diz logo: não, é um desigrejado, é um revoltado, é igreja sim. Temos que ir para a igreja, o cristão tem que estar na igreja, porque a igreja é o lugar do salvo. Aí eu pergunto, quem te ensinou isso? Aonde isso está sendo ensinado por Jesus ou pelos apóstolos? Está vendo onde está o conceito das pessoas? A vida de fé das pessoas? Por onde as pessoas estão sendo conduzidas? Não é naquilo que Jesus ensina. É naquilo que ensina os homens, dentro das instituições onde eles estão subjugados. Como se fosse uma vida para Deus, escravizado dentro das obras, dos trabalhos, das obrigações de igreja, de religião. Então que Deus abençoe você, que você conheça a verdade e seja esclarecido,
para que você saia das trevas e venha para a luz. Saia da mentira e venha para a verdade, que é Cristo. A doutrina de Cristo que ele ensinou, amém? Mais uma vez, eu, evangelista Wellington Ramos, agradeço a Deus por essa oportunidade que ele nos dá de ser esclarecido e iluminado para a edificação da nossa vida com ele. Deus abençoe a todos. Amém, meu irmão Adinaldo Nogueira? Aqui o ensino não para. É constantemente a luz de Deus sendo levada para esclarecer e iluminar os que estão nas trevas. Amém? Fica na paz, meu irmão Adinaldo. Paz do Senhor.